vou contar para vocês qual o meu segredo para ter plantas lindas e saudáveis aqui dentro de casa. Então fique aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu vou contar para vocês nos mínimos detalhes o que eu faço aqui com as minhas plantas para que você também tenha sucesso no cultivo com as plantinhas aí dentro da sua casa. Mas, gente, calma, nem sempre foi assim o cuidado com as plantas, né? E vou contar para vocês como eu aprendi a cuidar, na verdade, das minhas plantas aqui de casa, sabe? Por quê? Porque a gente vai aprendendo ao longo do caminho, porque tudo faz parte do processo, né? Do aprendizado da gente. Na verdade, gente, não é um segredo, são dois segredos. O primeiro segredo, gente, quando eu era criança, quando eu tinha meus 9, 10 anos de idade, eu fui morar com a minha avó. E a minha avó cuidava muito de plantas. E uma das coisas que ela sempre falava, e eu prestava bastante atenção enquanto que ela estava cuidando das plantas, plantando, replantando, adubando, né? Era eu prestar muita atenção nos ensinamentos dela. Aqueles ensinamentos de vó que vão passando de geração em geração e que a minha vozinha querida Sibila passou para mim ao longo do tempo que eu morava com ela. Com certeza, gente, vocês aí na casa de vocês também têm esses ensinamentos que foram passados de pai para filho, às vezes de uma avó para um neto, às vezes de mãe para filha, né? Então, é muito relativo. Só que, com o passar do tempo, as pessoas foram dizendo pra gente que aquilo não era certo, que aquilo era errado, da forma simples e maravilhosa como a gente cuidava das plantas. E aí foi se inventando moda, foi se inventando um monte de coisa errada, e até hoje eles acham, as pessoas querem nos colocar na cabeça da gente que esses conhecimentos populares que foram trazidos de geração em geração não funcionam. Só que, gente, tem um detalhe que eles não estão falando, né? Que esse conhecimento de geração em geração traz tanto como na forma de cultivo, de alimentação e a forma de cultivo com as plantas é o mesmo. Antigamente se tinha muitas plantas lindas e saudáveis, se produzia todos os alimentos que se comia. E não precisava de toda essa parafernália que eles dizem hoje que a gente tem que usar no cuidado com as nossas plantas, né, gente? Então, conhecimento popular ajuda sim a salvar as nossas plantas. Basta você saber como usar e da forma como você usar e você aprender a usar direitinho todos esses conhecimentos que seus antepassados passaram para você. Coisa, gente, foi errando. Simples assim, não é segredo. Sabe por quê? Porque por mais que às vezes a gente vai na escola, lembra quando a gente ia na escola, né? Às vezes a professora falava que tinha que fazer uma experiência de alguma coisa, né? A gente prestava atenção nos ensinamentos dela, mas a gente só ia aprender quando a gente fizesse na nossa casa, né? Então, gente, é errando que a gente aprende mesmo. Aqui em casa, gente,
durante algum tempo na minha vida, eu não cultivava plantas, eu trabalhava fora, fazia outras coisas. Trabalhei como em outras áreas da minha vida, né? Como, por exemplo, trabalhei como terapeuta, trabalhei como massoterapeuta, fazia reiki, fazia um monte de coisas, né? Tudo meio que relacionado ao autocuidado também. Porém, eu não trabalhei como servidora pública e muitas vezes não tinha tempo para cuidar das plantas, né? E aí, com o passar do tempo, que engraçado, ou seja, a ironia do destino, fui parar no meio da onde? Das plantas, no lugar onde a minha avó me colocou e aí me ensinou, me passou todos esses conhecimentos, né, que ela tinha. E aí eu comecei a me interessar de novo, novamente, pelas plantas num período muito difícil da minha vida, né? Num período onde eu estava com ansiedade, que eu estava com depressão, que eu vivia ansiosa, gente. Sabe, às vezes a gente chega numa idade da vida da gente que a gente não sabe o que a gente vai fazer da vida, o que a gente vai fazer, né? E as plantas, eu sempre gosto de falar isso, gosto de repetir para vocês isso, porque as plantas, elas me salvaram na minha vida. E quando que nesse momento difícil chegou da minha vida, as plantas, elas caíram assim como uma forma de me ajudar a me melhorar como pessoa, como ser humano, né? Melhorar da ansiedade, da depressão, né? E graças a Deus colocou as plantas na minha vida. Eu sempre falo para vocês, gente, graças que Deus, que eu conheci Deus nesse período, que Deus me ajudou muito. Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida. Deus colocou as plantas na minha vida. E assim, ó, quando a gente consegue viver a presença e sentir a presença de Deus na nossa vida, tudo muda e tudo mais sentido. Porque Ele é o caminho e a verdade, né? Então, gente, as plantas, elas foram fundamentais. E o que eu quero dizer com isso? Que foi errando, gente, que eu fui acertando. Às vezes eu comprava uma planta, gente, nem sempre logo de primeira eu acertava com a forma de plantar, a forma de cuidar. Mas com o passar do tempo eu fui fazendo experiências, testando o substrato. Por quê? Porque é assim como a gente também, né? Cada planta reage de uma forma conforme o ambiente que ela está. Gente, foi errando que eu aprendi muita coisa, até começar a dar certo. Sim, gente, uma hora dessas vai dar certo. Vou só dar um exemplo, né? Assim é com a gente também. Cada pessoa é única, cada pessoa tem sua característica. Uma gosta de uma coisa, outra gosta de outra coisa. Assim é as plantas, gente. A gente não pode tratar tudo igual, né? É o que eu sempre falo para vocês, cada planta tem necessidades diferentes. Cada planta gosta de uma coisa. Uma planta tem sua peculiaridade e reage diferente conforme o ambiente aonde ela está. Como, por exemplo, eu já vou dizer para vocês aqui, vou usar o exemplo, gente, de uma jiboia que eu tenho aqui em casa, ó. Eu tinha uma jiboia aqui nessa prateleira, ó. Fiz mudinhas e coloquei aqui nessa prateleira onde hoje estão os antúrios aqui. E aí eu fiz uma outra leva de mudas, gente, e coloquei elas aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Aqui pega bem mais claridade do que lá. E aí o que aconteceu, gente? Essas aqui, elas cresceram muito mais rápido, mesmo plantada no mesmo substrato, mesmo plantada regando da mesma forma, essas aqui cresciam mais. Aí eu pensei para mim, opa, alguma coisa tá errada. Eu vou fazer o quê? Antes que eu perder todas as mudinhas que estavam lá, eu coloquei pra cá. E conforme eu fui observando, eu fui vendo, gente, o que eu observei também, ó. Que, por exemplo, a jiboia prateada, eu vou ter que trocar ela daqui, ó. Por quê? Porque aqui pega muita claridade e ela não tá gostando. E é só essa prateleirinha aqui embaixo. Porque essa prateleirinha aqui de cima, todas elas estão bonitas. Mas essas aqui, ó, aqui assim na hora do meio-dia, pega bastante luminosidade e calor. Então, essa prateleira aqui não tá gostando desse lugar. Então, o ambiente não tá legal para ela. Elas não estão se desenvolvendo. Agora, aquelas outras jiboias ali embaixo, nossa, elas cresceram horrores, gente. Todas elas eu fiz mudinha de galho, gente. Inclusive, todos aqueles vídeos que eu mostrei para vocês, olha aqui, ó. Olha que coisa mais linda esse daqui, gente. Tudo de mudinha de galinha, olha só como elas estão bonitas. Então, o ambiente, ele interfere muito também no desenvolvimento e no crescimento das plantas. Tem que prestar bastante atenção. O que eu quero dizer para vocês é que não existe uma regra fixa, né? Não existe uma fórmula milagrosa que vai fazer a diferença. Existe a observação.
Porque como eu sempre falo, gente, a mesma planta, se você tem ela em 2 lugares diferentes da sua casa, ela pode crescer de forma diferente, mesmo que estando num ambiente diferente. Vou dizer um exemplo, vou falar um exemplo para vocês também. Eu e a minha filha, a gente mora na mesma cidade. Ela mora no apartamento e eu moro numa casa. Lá na casa dela, o ambiente é muito quente. Quais as plantas que ela tem lá, gente? Bastante jiboia, bastante ficus, né? Então, várias espécies de ficus e jiboias ela tem. Então, lá, e flor de cera, gente, cresce que é uma brincadeira. E aqui em casa demorou, gente, para elas crescer assim que nem elas cresceram lá na casa dela. E o que eu quero dizer? Que a gente fez mudas de uma jiboia aqui que a gente comprou esses dias, ó. Eu comprei essa jiboia aqui, a Moonlight, ó. E ela também. A gente comprou 2 mudas. Ela colocou a dela no banheiro e eu coloquei as minhas aqui. E ela comprou também essa manjula aqui também, gente. A gente comprou as 2 no mesmo dia. E aí eu plantei a dela num lugar e ela levou pra lá e colocou no banheiro, gente. A dela já tá 3 vezes o tamanho maior. Então, quero dizer pra vocês assim, ó, que o ambiente onde a minha está não é o adequado. Agora eu acertei o lugar dela, mas quando eu tinha ela lá daquele lado lá, ela não cresceu. Então vocês estão vendo que a mesma planta, a mesma variedade de planta, estando num ambiente diferente que é o dela para aqui de casa, os cuidados são diferentes. Pouquíssima água. Aqui em casa eu quase matei a minha afogada, gente. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente vai errando, a gente vai acertando. E com os erros a gente aprende. Assim é na vida também. A gente às vezes vai fazendo coisas na nossa vida que às vezes a gente acha que é certo, mas nem sempre é certo. E conforme a gente vai vendo no passar do tempo, a gente vai ajustando a rota, vai mudando para cá, ver o que fica para lá. E com as plantas também, gente, é a mesma coisa. Se uma planta não está crescendo, não está se desenvolvendo, gente, precisa mudar. Eu tinha aqui embaixo de onde eu tô com meu celular, gente, vários antúrios. E olha só, não crescia, tava crescendo assim, ó. Parece, eu tinha uma prateleira aqui de cima, ó. E a prateleira tava como se a planta tivesse um sinalizador. Que quando a planta chegava mais ou menos assim, quase encostando na prateleira, ela diminuía de que tamanho. Aí eu reformei toda a loja, que inclusive tem vídeo completo explicando aqui conforme eu fiz isso. Coloquei os meus antúrios na prateleira de cima. Olha isso! Olha isso, que coisa mais linda, gente. Agora eles têm o quê? Espaço para crescer, gente. Mas olha só que coisa mais linda isso daqui. Agora elas estão lindo demais. Por quê? Porque eu troquei eles de lugar. E parecia que antes eu não estava percebendo isso, né? Então, é muito importante que a gente observe os sinais que as plantas dão, né? Assim é com a rega, assim é com o ambiente, é substrato, tudo. Já também vou falar sobre substrato para vocês daqui a pouco. Então prestem bastante atenção, fuja daquelas pessoas que dizem assim, ó, tenha essa regra aqui, vai dar certo para tudo, né? Ah, eu uso um substrato esse aqui para usar para as plantas suculenta, para planta de begônia, para planta peperômia, para planta filodendro, para planta amaranta, que vai dar que a sua planta vai crescer. Fujam dessas pessoas, gente, que falam essas coisas. Outra coisa, presta bastante atenção, a pessoa vai dizer assim, rega 3 vezes por semana e deixa na meia sombra. Se é uma planta de sol pleno, por exemplo. Pega seu cactus e coloca no banheiro. Isso também não vai dar certo, gente. Por quê? Porque eu vi muito disso, as pessoas falando assim, num evento onde eu participei, e as pessoas, elas só queriam com o intuito de vender. Elas diziam assim, ó, pode levar teu cactus, pode colocar no banheiro, pode colocar não sei o que, mas o banheiro nunca pega sol, gente. Então, essas plantas, elas não vão crescer nesse tipo de ambiente, né? Então, não existe uma regra fixa que diga assim, ó, rega 3 vezes por semana, tal. Não. Tudo vai depender de uma série de coisas que eu vou falar para vocês agora, que são 3 coisas fundamentais para que você tenha sucesso no cultivo com as suas plantas. Então, preste bastante atenção. O que eu falei até aqui agora faz sentido para vocês? Comentem aqui se alguma dessas coisas também já aconteceu com vocês aí no cuidado com as plantas de vocês. Então, existem coisas fundamentais que você precisa observar aí na sua casa, no seu apartamento, que vão fazer toda a diferença no cuidado com as plantas para você ter plantas lindas e saudáveis. São esses segredinhos que eu falo para vocês.
essas coisas que eu vou falar para vocês agora são fundamentais para que você tenha plantas lindas e saudáveis tanto dentro de casa como também em apartamento. Então, vamos falar sobre o ambiente. Gente, é muito importante que a gente observe o ambiente adequado para cada planta que a gente tenha. Imagina você colocar uma planta que gosta de sol pleno em sombra. Ela não vai se desenvolver. Então, é muito importante que você coloque cada variedade de planta no ambiente certo, lugar certo. Isso pode mudar conforme as estações do ano. Conforme o tempo vai passando, se está muito frio, se está muito calor, você provavelmente vai ter que mudar, às vezes, a planta de lugar. E, gente, tem plantas que às vezes nem gostam de ser mexidas do lugar. Mas isso você vai saber só quando você fizer essas observações. Aqui em casa, por exemplo, esse Philodendron micans, gente, eu deixei essa planta desde que eu comprei ela, trouxe ela aqui para casa, eu replantei ela e ela ficou aqui. Ela ficou linda e maravilhosa, ela gostou muito daqui. Não sentiu, nem no inverno passado ela não sentiu nada. Mas em compensação, as outras que eu tive, que coloquei lá para fora, gente, elas sentiram muito. Por quê? Porque são plantas muito sensíveis ao inverno. Então, você vai ter que fazer adaptações e mudar. A mesma coisa, gente, se você coloca uma planta de sombra, você tem que tirá-la talvez da janela mais perto do calor, quando ficar a estação do verão. Então, são coisinhas que a gente muda, né? Coisinhas que a gente observa e que a gente tem que fazer essa alteração. Então, vocês precisam se lembrar que sol, gente, luminosidade, calor, são coisas diferentes, né? Que nem eu sempre falo, sol pleno não é a mesma coisa que calor, né? Às vezes pode ser calor, mas não tá no sol pleno. Então, você precisa ficar atentos a esses detalhes. Se vocês têm dúvida com relação a isso, gente, com relação a ambiente, vocês comentam aqui ambiente, que daí eu vou trazer um vídeo mais detalhado para vocês sobre esse assunto. O segundo segredo, gente, muito importante também, é a rega, a forma como você rega as suas plantas. Tem plantas que gostam de mais umidade, tem plantas que gostam de menos umidade, tem plantas que gostam de molhar pouquíssimas vezes durante um mês, né? Então, não existe uma regra fixa. Então, eu não posso dizer, rega 3 vezes por semana que vai dar certo. Não, né, gente? Então, sempre precisa observar isso. Eu posso dizer, gente, com veemência para vocês que eu já matei umas, digamos assim, por excesso de amor, né? Achar que a planta, ela precisa de mais água e regar demais. Como, por exemplo, foi antes que eu falei ali com relação à jiboia, né? Jiboia enjoy, jiboia Scindapsus exótica, né? Aquela manjula, a Scindapsus Moonlight, são plantas que não gostam de muita água. E como eu tenho a mania de estar regando bastante as plantas, eu tenho que tomar cuidado com relação a isso, para não matá-las de tanto amor, de tanta água que eu quero dar, acaba às vezes acabando matando elas afogadas, né? Então, a gente precisa sempre prestar atenção nos sinais, que nem as plantas, né? Marantas, por exemplo, são plantas que elas dão sinais visíveis, né? Que a folha ela fica torcida, assim, a jiboia também, ela fica com a folhinha torcidinha. Então, quando você consegue entender esses sinais, gente, que as plantas dão, você vai ser mais assertivo no cuidado com as plantas. Então, esse também é um dos segredos aqui que eu uso para saber quando precisa regar as plantinhas e cuidar para não regar demais. A frequência da rega, gente, ela vai depender muito também da variedade de planta, né? De que plantinha que é. Então, por exemplo, né? Tem plantas que gostam de ficar com substrato mais úmido. E uma regra, gente, que a minha avó me ensinou e que eu uso sempre aqui em casa, né? Então, é usar a técnica do dedômetro. O que é isso, gente? É colocar o dedo dentro do substrato para ver se precisa regar. Vamos ver aqui
O cingônio, por exemplo, gente, acabei de regar, né? Então, para mostrar para vocês, ó, vai colocar o dedo, tá úmido, não precisa regar. Então, essas coisinhas a gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? Então, não precisa regar. Agora, vamos ver esse antúrio aqui, gente, olha só. Só de olhar para ele, eu já tô percebendo que ele tá precisando de água, ó. Ó. Só uma poeirinha, então eu vou precisar regar. Então, dependendo da variedade de planta, eu vou precisar regar mais. Dependendo da variedade de planta, olha só, eu vou precisar regar menos. Então, tudo isso a gente aprende com o passar do tempo na observação, né? Então, eu queria falar essas coisas para vocês. E também, a rega, ela vai depender bastante, gente. Às vezes, você pode morar no mesmo prédio que uma outra pessoa. No primeiro andar faz um tipo de temperatura. Lá no quinto andar é diferente, venta mais. Precisa, talvez, regar mais a planta do que você que mora no térreo. Então, todas essas coisas, elas vão depender do ambiente aonde que você mora, né? Isso faz se é no inverno, se é no verão. Às vezes aqui no verão, gente, eu preciso regar de manhã e no final do dia. Nunca regar na hora do meio-dia, porque o substrato ele esquenta e a planta pode ferver as raízes, né? E isso não é legal, você pode acabar perdendo a planta. Outra coisa é conforme a variedade da planta. Conforme eu já tinha dado o exemplo da jiboia antes, né? Um outro exemplo bem comum é a gente ver cactos e suculentas. Os cactos, eles armazenam água dentro do substrato, das folhinhas, né? E a suculenta também. Então, ela já tem uma capacidade de armazenar água. E se quando você rega demais, a chance de você acabar apodrecendo um cactus e uma suculenta é muito grande, porque vai ter muita água. Então, ela não consegue absorver tudo isso. Então, para você não errar, você sempre vai observar qual é a variedade de planta, qual é a espécie de planta, da onde que ela é, né? Se ela é uma planta que gosta de mais de umidade, né? Que gosta mais, as colocáceas, por exemplo, né? Ou se é uma planta aquática, vai gostar mais da água do que num substrato muito seco, ela vai sentir bastante. Então, são pequenas coisinhas que no final das contas fazem toda a diferença, que eu tenho certeza que vocês vão ter a partir de hoje, plantas lindas e saudáveis, seguindo esses segredos aí. Já a terceira coisa do meu segredo, gente, que é uma coisa muito importante, as pessoas acham que é a adubação. Muito pelo contrário, gente. Não é o adubo que vai fazer a sua planta manter ela bonita. O adubo, ele ajuda para crescer. A mesma coisa, se você toma uma vitamina, vai ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida, né? Mas o que vai manter você é uma alimentação saudável, é uma prática de exercício físico, né? Então, são várias coisas. É que nem as plantas também. Então, são várias coisas para você manter as plantas bonitas e saudáveis, né? Então, eu vou dizer um exemplo bem prático aqui do que aconteceu aqui comigo. E eu vou falar para vocês isso, ó. Um tempo atrás eu fiz uma muda dessa planta aqui, ó. Talvez muitos de vocês não conhecem. Ela é Rhaphidophora discursiva. Essa planta aqui, gente, eu sou apaixonado com ela. Ela é uma planta que não gosta de muita água. Ela gosta de apodrecer o caule, né? Então, toda uma questão, ela é bem enjoada. E também é uma planta, gente, que se você achar na sua casa o lugarzinho certinho para ela, ela não gosta de ser mudada de lugar. Tem dessas plantas enjoadas que não gostam de ser trocadas de lugar. Vocês já observaram isso, gente? Então, aqui, eu queria muito essa planta e eu fiz uma mudinha bem pequenininha, gente, cortei um pedaço e plantei ela direto aqui nesse substrato da flor de camomila. Olha só como ela tá bonita. Agora, eu vou mostrar pra vocês, gente, uma planta que eu comprei, uma muda que veio do fornecedor pra cá, pra flor de camomila, e aí eu fiz o replante no substrato que eu mesma faço aqui. Então, esse daqui, gente, é a mesma planta, olha só aqui, ó.
Essa daqui, ela já tem uma muda bem maior, né? Ela também fica aqui na flor de camomila, aqui fora na área externa, aqui assim, que eu notei que elas gostaram bastante, né? Porém, isso daqui já é uma muda mais adulta. O que que aconteceu, gente? Ela veio do fornecedor e como eu sempre falo para vocês que eu sempre faço o replante de todas as plantas, né? Peguei e replantei pro substrato da flor de camomila. Gente, assim, ó, olha só como é que eram as folhinhas quando ela veio aqui para casa. Bem pequenininha, miudinha, olha só aqui, ó, nem abriu todas as folhas, olha só, ficou meio enrugado assim, ó. Não cresceu e não se desenvolveu muito bem. Depois que eu replantei para o mesmo substrato que eu fiz aquela muda, essa daqui a gente pode ver que já veio um galho novo, olha só. A folha, ela já cresceu um pouco mais, olha só como cresceu aqui. Olha só em comparação, gente, a muda daqui com essa outra aqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Deu um brotinho novo, mas demorou bastante tempo para ela se habituar e crescer, porque agora recém ela tá crescendo bonito. Então imagina se você vai levar a planta para casa e você não faz o replante, não usa um bom substrato, o que que vai acontecer com a sua planta? Ela vai continuar com a folhinha pequenininha, ela vai continuar não se desenvolvendo tão bem assim. E olha só a diferença para essa daqui que eu plantei desde o início, uma mudinha bem pequenininha nesse substrato que eu faço aqui em casa, para essa outra aqui, ó, que já veio com o substrato plantado, olha só. Vocês estão vendo a diferença do tamanho da folha? Vendo? Vocês estão... Porque assim, às vezes a gente só consegue entender quando a gente faz esse tipo de comparação e o quanto que é importante. Então, se eu só ficasse adubando essa planta, inclusive, né, gente, na verdade, quando eu replantei ela, ela tava cheio de adubo, daquelas bolinhas assim, ó, no substrato, tava muito cheio de adubo. Então, tirei todo aquele adubo para fazer o replante dela e até agora eu não adubei ela, porque eu não adubo as plantas. Essa daqui, inclusive, gente, quer dizer, não é que eu não adubo, eu adubo com muito menos frequência depois que eu uso esse substrato. Essa daqui, gente, eu nem adubei ainda. E olha só como tá bonita, saudável. A gente vê nas folhas. Olha, vocês conseguem ver na folha como ela tá verdinha. Isso só foi um exemplo, né, gente? Então, sempre precisam observar a planta de vocês. Usa um bom substrato para que mantenha a planta bonita por muito mais tempo. Porque a adubação, ela vai fazer a planta crescer, mas o que vai fazer a planta ficar bonita, saudável por muito mais tempo, gente, não é a adubação. Lógico que você vai precisar adubar ela. Outro exemplo que eu vou falar para vocês aqui, quem acompanhou o vídeo aqui falando sobre as mudinhas de cingônio que eu fiz. Aí eu fiz essa muda aqui, ó. Olha só que coisa mais linda essa daqui. Eu vou mostrar depois aqui pra vocês ali, não. Dá pra ver melhor ali assim, ó. E até agora eu não adubei. Olha que já faz bastante tempo. E olha só como ela tá bonita, gente. Então, é um conjunto de coisas. Não precisa estar toda hora adubando as plantas de vocês. Ai, fulano me disse que é isso. Ai, fulano que me disse que é aquilo. Ai, ciclano me disse que é aquilo, né, gente? Assim, ó. E eu só uso esterco de vaca, uso casca de banana, uso essas coisas naturais, gente, para adubar as minhas plantas. E, ai, não, essas coisas populares não funcionam. Tá aí, né, gente? Funciona, né? Tá aqui para mostrar para vocês, ó, que funciona assim. E eu sei, e tem muitas mulheres com quem eu converso que moram no interior, gente, que usam a mesma adubação que eu, usam esterco de vaca, usam essas coisas naturais assim, e tem plantas bonitas também. Então vai dizer que como que esses conhecimentos populares acabam matando as plantas. Olha só, gente, isso daqui, que coisa mais linda, esse cingônio rosa aqui. Tá a coisa mais linda demais, tá um espetáculo isso daqui, gente. Olha que coisa mais linda isso daqui. Tá muito lindo. Tá maravilhoso. Olha só essas folhinhas, gente. Olha só isso daqui, ó. Quem diria que essa planta aqui nem recebeu adubação ainda, de tão bonita que ela é. Tá muito lindo isso daqui. Gente, outra coisa que vocês podem fazer é vocês ir afofando a terra no substrato, né? Pra dar aquela modificada, assim, pra não ficar tão duro quando o substrato às vezes fica velho, né? Aí sim você vai estar fazendo uma adubação. Observar as plantas e saber o que você vai usar nas suas plantas, como que você vai cuidar, a água que você vai usar, porque aqui eu uso também só a água da chuva, né? A água da chuva já vem meio que adubada, né? Então, essas coisas, gente, a gente precisa prestar bastante atenção.
E assim, né, plantas que florescem, que produzem flores, elas precisam de muito mais luminosidade, elas precisam de solzinho da manhã ou no final da tarde para que elas possam florir, né? Então, às vezes ela não está florindo porque você não está no ambiente adequado. Ou se não, né, você pode deixar uma planta que não está crescendo, que você está vendo na sua casa que ela não está crescendo, não está desenvolvendo, não está vindo nenhuma folhinha nova. Aí você vai fazer o que, gente? Trocar do lugar, dar uma olhada para ver como é que está o substrato, vai ver que ele já está muito tempo plantada a planta no mesmo substrato, né? Então, há essas coisas que você tem que prestar atenção, sabe? Às vezes, uma folhinha amarela ela pode aparecer, ou seja, por excesso de água, né? Então, essas coisas são bem naturais que elas aconteçam assim. E aí você vai observar para ver como que a planta vai crescer, como que a planta vai reagir. Aí eu pego já e coloco lá para baixo, Jorge só vai dar uma adubação lá. E olha só, gente, pequenas coisas que fazem toda a diferença no nosso cuidado com as plantas, né? Então é muito importante que você sempre observem os sinais das plantas de vocês para ir aí ter mais acerto na hora de cultivar as plantas e manter elas bonitas e saudáveis dentro da sua casa. Adaptam às vezes na casa da gente, como por exemplo, lá no apartamento da minha filha, teve plantas que não se adaptaram muito bem. Aí ela cultivou outras plantas, muito, por exemplo, o ambiente é muito quente, ela começou a ter bastante cacto, suculenta, lavanda, manjericão, alecrim, flor de cera. Ela colocou também bastante jiboias, ela colocou ficus, todas as variedades ela tem. Então, e ela disse, mãe, aqui lá no meu apartamento não adianta levar essas plantas que elas não se adaptam lá, é muito calor. Então, fica muito mais fácil a gente se sentir menos culpado com isso e a gente nem é para se sentir culpado. Então, essas coisas, assim, fazem parte do nosso processo de aprendizado. Então, observem as plantas, veem tudo certinho. Quando mudar a estação, gente, vocês vão mudar as plantas de lugar. Viu que uma plantinha não está crescendo, não está se desenvolvendo, faz a mudança. Viu que uma plantinha não está crescendo, faz o replante de novo para ver o que é que está acontecendo, né? Eu também seguidamente faço isso, por isso que as plantas elas estão em constante movimento. Vou replantando, vou vendo, vou vendo. Regou uma planta demais, deixa ela bastante tempo sem regar, muda ela um pouco de lugar para ela secar um pouco mais rápido o substrato. Então são pequenas coisas que no final da conta vai fazer toda a diferença no cuidado com as plantas para você aí ter sucesso no cultivo com as plantas. Isso tudo que eu falei, gente, faz sentido para você? Você gostou desse vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal da Flor de Camomila, que é de graça e não custa nada. Já ative as notificações para você ser avisado dos próximos vídeos aqui do canal da Flor de Camomila. E se você gostou muito, já deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém aí para essa pessoa também ter plantas lindas e saudáveis e saber desses segredos aí que muitas vezes as pessoas não falam. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Um grande beijo da guria da Flor de Camomila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Gente, comentem aqui qual planta que vocês têm mais dificuldade para cuidar. Quero ver qual é a plantinha aí nos comentários de vocês. E lembre-se, acima de tudo, gente, o cuidado com as plantas é algo tão prazeroso, é algo tão terapêutico, é algo que nos faz tão bem. Então, não é para ser algo estressante, é algo assim que tire a paz de você, que você não tenha mais sossego, que você fique estressado, né? Aí tem algo de errado. Aonde está seu pensamento, é lá que você está. Então, cultive as plantas com muito amor e carinho, né? Faça desse momento de terapia, de muita luz, de muita paz, que isso traga paz para você. Tava escutando, gente, o passarinho cantar.
Então, cultive bons pensamentos enquanto que você está fazendo esse cultivo com as plantas e aproveite esse momento para cuidar de você, porque primeiro a gente precisa se cuidar para depois cuidar das plantinhas, de tudo o que está ao nosso redor. Um grande beijo da Guria da Flor de Camomila e eu vejo vocês no próximo vídeo.